Oh, glória a Deus! Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos para a palavra do Pai. Eu vou trazer um texto aqui conhecido, mas preste atenção na revelação, que vai te ajudar bastante. Diz assim a palavra de Deus no versículo 19. Lucas 22, versículo 19 em diante. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Por que eu estou ministrando esta palavra? Irmãos, a gente está vivendo assim um período muito triste em relação aos irmãos. Eu falo no sentido período triste de calúnia, de difamação, de traição, de disse-me-disse, ainda mais por causa da rede social. E aqui nós estamos vendo um fato conhecido. Nós sabemos que na Santa Ceia aqui, quando Jesus disse isso, está comigo aquele que vai me trair. E é interessante isso que vê o meu coração e até a mensagem de hoje, que Jesus não expôs Judas. É interessante notar que Jesus nem impediu Judas de tomar Santa Ceia. Judas tomou Santa Ceia. E olha que Judas, nós sabemos e conhecemos a história, ele chegou um momento da sua vida que ele preferiu passar para o lado dos religiosos. E por causa de dinheiro, ele fez negócio com Jesus. Ele tratou Jesus como mercadoria. Isso é muito triste. Aí o que aconteceu, você já conhece. Ele combinou, negociou Jesus, ganhou dinheiro para traí-lo e para entregá-lo na mão dos religiosos. E você conhece bem a história. Isso já estava tudo combinado. E tinha Santa Ceia. E eles estavam tomando a Santa Ceia ali, e Jesus não proibiu. Por que Jesus não fez isso? A Bíblia não diz: julgue-se o homem a si mesmo. Nós, como pastores, por exemplo, não podemos impedir as pessoas de tomarem Santa Ceia. Nós não temos esse direito. A pessoa que tem que se examinar a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. É isso que Jesus nos ensina. Mas nós não temos o direito de querer controlar ou dominar a vida espiritual da pessoa. Nós não temos o direito de querer tomar o lugar de Deus e ser juiz daquela pessoa. Porque Jesus disse que não há um justo nenhum sequer. Não existe. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E nós mesmos precisamos da misericórdia de Deus. Então Jesus não expôs. E olha que Judas foi um grande homem de Deus. Ele expulsou demônios, curou enfermo, ganhou almas. Mas chegou um momento que ele preferiu seguir o lado material, as riquezas. E se perdeu por causa disso. É o que diz a Bíblia, aquele que quer ficar rico, aquele que pensa em dinheiro, que é ganancioso. Ele vende, irmãos, qualquer coisa ou alguém que ele ama para ter dinheiro. Às vezes ele não vai nem abrir mão, irmãos, do dinheiro em troca da salvação. Ele não vai abrir mão, e você lembra muito bem do jovem rico, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E o que estragava Judas é que ele era amante do dinheiro. E aí começou a agir dessa forma com Cristo, com Jesus. E uma coisa que eu quero, além disso, de que Jesus não impediu ele de tomar Santa Ceia, porque a gente não tem o direito de controlar os membros da igreja, dirigir os membros da igreja, o que tem que fazer, o que não tem, isso não cabe a nós. Isso é obra do Espírito Santo.
E muita gente está tomando o lugar do Espírito Santo, muitos pregadores, líderes, né? Pessoas querem dirigir a vida da pessoa, até membro fazem isso, querem controlar e dirigir, não é desse jeito, é daquele jeito, ó, não sei o quê. Mas Deus é quem dirige. Se Jesus não faz isso, quem somos nós, gente? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É claro que a pessoa precisa andar com Deus, fazer a vontade de Deus. Agora, se ela errou, se ela falhou, é ela com Deus. A gente não tem o direito de se intrometer nisso. A gente pode dar uma palavra, a gente pode aconselhar quando for inspirado por Deus, quando for dirigido por Deus. Mas se isso não acontecer, nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. E uma coisa muito forte que eu vou falar para vocês aqui, é isso que está batendo forte no meu coração. Jesus não expôs Judas. Porque aqui quando ele fala assim que um que está conosco aqui à mesa vai me trair. E aqui nós vimos que e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Então eles começaram a perguntar entre eles. É você? É você? Por acaso sou eu? E você conhece bem essa passagem. Tem outra passagem bíblica que eles começam a falar, porventura sou eu, mestre? Sou eu, mestre? Porque eles não sabiam quem era, porque Jesus não expôs. E nós estamos vendo nos dias de hoje, pessoal, isso é muito triste, principalmente pessoas que são famosas, pessoas como pastores, cantores, líderes, que têm uma influência muito grande, principalmente na rede social. E de repente, quando descobre algo da pessoa, irmãos, o próprio irmão vai lá e publica, expõe o pecado daquela pessoa. Olha que tragédia, olha o que as pessoas estão fazendo. Você sabia que Jesus ele não expunha os seus discípulos? Pelo contrário, ele expunha os fariseus. É só você ler Mateus 23. Claro que tem outras passagens, mas é para você entender. Irmãos, quando tinha algo para tratar com os discípulos, Jesus tratava em particular. Ele não falava certas coisas para a multidão. Se você já leu o Evangelho, você vai se lembrar disso. Jesus não fazia isso. De jeito nenhum. Em particular, quando os discípulos perguntavam em particular, e Jesus falava. Por quê? Porque eles iriam herdar o reino de Deus. Quando a pessoa começa a expor o pecado dos outros, ela está se tornando um juiz, irmãos. E isso é muito triste. Agora você imagine, né? A gente vê escândalos e escândalos. Pastor, mas então o que se deve fazer? O que Jesus falou em Mateus 18. Ele disse, se teu irmão pecar contra ti, chama ele. Conversa com ele. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus não quer que a gente guarde nada no coração contra ninguém. Ele já quer que conserte isso e resolva essa questão. Que a pessoa vá lá e fale com a pessoa. E não para humilhar a pessoa, ou para lançá-la na cara o que ela fez. Não, é chegar e falar, eu fiquei chateado com aquilo que você me disse. Mas eu estou aqui para a gente consertar, eu fiquei chateado mesmo, me perdoa e tal. Talvez a pessoa nem sabe o que ela fez. Mas se ela fez, não guarde nada, vá lá em particular, ora a Deus, vai em particular, resolva essa questão. É isso que Deus nos ensina pela sua palavra. Nosso mestre Jesus nos ensinou. Porque Jesus falou, se ele te ouvir, você ganhou essa pessoa. Se não te ouvir, o que Jesus mandou fazer? Mandou chamar 2 testemunhas ou mais para estar ali. E explicar o assunto. Essa pessoa aqui me chateou, estou pedindo perdão para ela, e eu estou tentando me consertar com ela, mas ela não quer. Se não te ouviu, fale para a igreja, mas para a igreja local, para a igreja ali, por mais espirituais. Porque imagine o estrago que estão fazendo, irmãos. As pessoas estão fazendo assim, ó, você viu quem pecou? A fulana de tal, famoso, fulano de tal, e não sei o quê. Aí vai lá e expõe na internet. Irmãos, imagine as pessoas que se converteram através dessas pessoas. Imagine essas pessoas que, irmãos, tiveram um encontro com Jesus, foram renovadas através de louvores de alguns cantores. Eu não estou passando mão na cabeça, não é isso. Não é isso. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, de Deus não se zomba. Não é isso que eu estou falando. Estou falando cada pessoa expor. Será que a pessoa gostaria que expusesse o que ela pensa?
aquele desejo proibido que só Deus sabe, aquele desejo pecaminoso, aquele ódio que a pessoa tem de alguém, ninguém sabe, mas Deus sabe, isso é pecado também. Será que ela gostaria que fosse exposto a algum pecado que ela fez no passado? Porque às vezes tem pastor fazendo isso. Eu vi uma certa vez, me deu uma tristeza, até um homem de Deus, ele expôs vários pastores de nomes famosos. Vários, mas vários. Falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. Tem misericórdia. E alguns falharam, mas se arrependeram, outros não, outros eram conversa fiada. Agora você imagine, irmãos, quantas pessoas de repente se escandalizou com isso e se esfriou. E de repente deixaram Cristo. Quantas pessoas estão revoltadas? Quantas pessoas estão tristes? E dizendo, tá vendo que adianta para a igreja? A pessoa que não tem estrutura espiritual, ela se perde, ela se desvia. A pessoa faz mais mal do que bem. E Jesus falou, ai daquele que escandalizar uma dessas ovelhas. Seria melhor colocar uma pedra no pescoço e afundar. Mas muitos estão se achando que são líderes da igreja, que eles podem denunciar e falar, peraí, meu Deus do céu. Gente, a gente não tem o direito de fazer isso. Jesus não expôs o pecado de ninguém. Esses dias eu até pedi perdão a Deus. Olha que coisa que eu vou falar com vocês. Às vezes tem alguns memes, ou alguma coisa que a pessoa de repente abriu no culto, fala alguma coisa que deveria falar e tal. E eu até já cheguei a compartilhar. Eu pedi perdão a Deus, pessoal. A gente tem que ser sincero. O que isso vai edificar quem vai ouvir, irmãos? Às vezes você ri ali e tal, mas se fosse a gente que de repente falasse o que aquela pessoa falou, na inocência, ou de repente não percebeu o que ela falou. Isso é muito sério. A gente precisa se colocar mais no lugar das pessoas. A gente precisa, em nome de Jesus. Deus não expôs. Jesus não expôs o pecado do Judá. Ó, pessoal, ele não chegou para Pedro, Tiago, João, André, ó, Mateus, Felipe. Ó, é Judas que vai me trair. É Judas que vai fazer isso e isso e já está macumunado lá com os religiosos, com os sacerdotes. É ele que vai vir depois, vocês vão ver. Ele vai vir com os soldados, vão me prender, ele vai me beijar. Ele não falou nada disso. Porque ele esperava que Judas se arrependesse. Ele amou Judas até o final, irmãos. Até o final, diz a Bíblia. Agora tem pessoas que começam a expor o pecado das pessoas, começam a espalhar na igreja, começam a espalhar, meu Deus do céu. Aí o que acontece? A igreja, a instituição vai perdendo credibilidade. As pessoas não entendem que a instituição não tem nada a ver em relação a uma pessoa, duas ou três. A Bíblia diz que surgiriam escândalos, mas ai daquele por quem surgiria. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. Essas pessoas que se acham, não tem que expor mesmo, tem que denunciar mesmo, tem que falar do pecado dessa pessoa mesmo. O mundo dá volta, irmãos. Essa pessoa está querendo ser muito justa quando ela faz isso. Ela está dizendo que é mais perfeita que aquela pessoa, que ela não erra. Isso é muito triste. As pessoas precisam amar e perdoar. Eu não entendo que evangelho é esse. E eu reforço aqui, Jesus não expunha os discípulos, ele expunha os fariseus. Os fariseus, sim, tem que ser exposto. Os falsos profetas, os falsos apóstolos. Ovelha não, irmãos. Às vezes, tem pessoas que no momento de fraqueza dão um vacilo. Falam que não deveria ter falado. E aí? Nós mesmos, às vezes, nós não somos perfeitos. Às vezes nós falhamos, irmãos. E precisamos da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que o perdão está com Deus para que seja temido. Nós não andamos mais na prática do pecado, nós que aceitamos a Cristo. Mas falhamos. Mas não. Estamos expondo os defeitos das pessoas. Estamos expondo as falhas das pessoas. E as pessoas, infelizmente, essas pessoas estão tendo muitos seguidores. Agora sim, se levantou essa pessoa que é reformadora. Agora sim, essa aí é a pessoa que eu concordo com você, tem que expor mesmo, tem que denunciar mesmo. E isso aí está provocando mais frieza espiritual. Está provocando mais deserção no reino de Deus. Muitas pessoas deixaram de caminhar com Jesus. Olha que coisa. Meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia.
que possamos agir como Cristo. Por mais que Judas estivesse agindo daquele jeito, Jesus o amava. A Bíblia diz que o amou até o fim, porque fazia parte do convívio dele. Jesus sabia que se ele continuasse naquela situação, ele iria para o inferno. E Jesus ainda deu uma palavra de repreensão. Melhor seria não ter nascido. Tem outra passagem que fala sobre isso, para ver se ele despertava. Mas era Jesus com ele. Era Jesus entre eles. É o que está precisando. Hoje na internet as pessoas vão lá e expõem. Tem gente que desabafa, vai lá e começa a desabafar. Que tristeza, irmãos. É muito triste isto. A pessoa desabafa, fala algo lá e tal, e de repente... Ô irmão, o que está acontecendo? Ô pastor, ô pastora. Nós como cristãos temos que falar com Deus. Se a gente tomar cuidado, tem gente que está sendo controlado e não está percebendo o que está acontecendo na vida dela. Irmãos, eu olho assim e vejo, às vezes, líderes, pregadores, querendo impedir a pessoa de fazer alguma coisa. Judas não... Olha que coisa forte isso, nunca se esqueça disso. Jesus não impediu Judas de tomar a Santa Ceia. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Em nome de Jesus. É o homem que tem que se examinar, como disse o apóstolo Paulo, julgar-se a si mesmo. O pastor ele tem que dar a palavra, ele tem que ensinar a palavra, tem que aconselhar de acordo com a palavra. Agora, a vida da pessoa é dela com Deus. Agora, é claro, se porventura ela está fazendo algo que desagrada a Deus, se ela não se arrepender, ela vai sofrer as consequências. Mas a gente não tem o direito de fazer isso. Ou lançar em rosto, culpar a pessoa por um pecado. Às vezes a pessoa caiu, isso acontece, pessoal. Caiu em pecado, falhou, de repente abre o coração para o pastor, para o pregador, para o líder. E existe uma coisa chamada ética pastoral. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, pega, além de repreender a pessoa, dá uma bronca nela, porque se a pessoa veio abrir o coração, é porque está precisando de ajuda. Às vezes tem gente que não está conseguindo se libertar de uma falha, de um pecado, então ela está buscando ajuda, para que ore com ela. E aí a pessoa é mal interpretada, é uma luta interna que a pessoa tem. Ou se de repente falhou e caiu e está lá pedindo perdão, e as pessoas devem tratar com amor, com respeito, porque todos que buscaram Jesus, que se arrependeram, encontraram o perdão. Aquela mulher pega em adultério, aquela mulher que chorou nos pés de Jesus, e tantos outros exemplos. Mas não, a pessoa, além de dar bronca, além de oprimir a pessoa, ainda vira tema de reunião no culto. Só falta falar o nome da pessoa. Fica expondo as pessoas ao ridículo. Fica expondo a pessoa. Meu Deus, para que isto? Para que, meu Deus do céu? Misericórdia. Toma cuidado com esse tipo de pessoas. Vigie bastante. Em nome de Jesus. Não vá na onda de ninguém, não. Quando você souber que uma pessoa caiu feio, tenha misericórdia. Você se lembra de Davi? Quando Saul morreu, Davi rasgou seu manto e chorou. E muito. Ele falou que há um príncipe Israel. E olha que Saul tinha vários defeitos. Se rebelou, se desviou do caminho do Senhor. E Davi não ficou contente com a morte dele, não. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 1. Ele chorou quando soube da notícia. Um homem que tentou matá-lo. E ele teve oportunidade até de acabar com a vida dele. 2 vezes, mas ele não fez isso. Irmãos, a importância de uma alma, as pessoas não entendem a importância de uma alma. Jesus falou, se ele tiver 100 ovelhas, uma se desgarrar, ele vai atrás. Ele conta também da parábola das 10 dracmas. Irmãos, aquela mulher perdeu uma dracma, saiu desesperada procurando, o filho pródigo. Tem tantos exemplos na vida, as pessoas não entendem como Jesus ama uma alma. Por isso que ele não expõe, irmãos. Jesus quer que a pessoa seja consolada, seja curada, seja liberta, tenha um encontro, seja fortalecida. Porque
Essas pessoas que buscaram a ajuda de Cristo foram libertas, perdoadas. Mas quantas pessoas estão revoltadas, acham que não tem mais salvação para ela, porque não foi bem compreendida, abriu o coração, foi mal interpretada, ainda por cima denigra a imagem da pessoa, humilha a pessoa. E ela abriu o coração. Abriu o coração. Falou das suas fraquezas, das suas lutas. E além disso, a pessoa que era para guardar segredo entre ela e Deus, não espalha. Meu Deus do céu. Que situação que a gente está vivendo, pessoal. Que situação. Tem muitas pessoas que não querem mais saber de Jesus, não querem mais saber da igreja, estão escandalizadas. Mas graças a Deus que Deus tem os seus remanescentes. Que Deus tem, pessoal. Eu sempre prego e eu vejo pela palavra de Deus, isso vai acontecer com você se não aconteceu. Irmão, tem pessoas que às vezes te prejudicam, calunia, fala mal de você, mas às vezes aquela pessoa um dia pode ficar na sua mão. De repente você pode chegar e você descobrir algo daquela pessoa. Não que você procurou, chegou até você. E você fica sabendo daquela pessoa que condena as pessoas por causa de um pecado que cometeu, que se acha mais santa, aí depois chega em tuas mãos e você percebe que aquela pessoa pecou, e às vezes até mais grave, encontrou a misericórdia de Deus, mas não dá misericórdia. E a Bíblia diz que aquele que não faz misericórdia será julgado sem misericórdia. Isso é muito triste. Aí você já pensou, não, agora eu vou expor, porque essa pessoa, ela fica me perseguindo, fica me caluniando, fica mentindo, agora eu vou expor o que ela fez no passado. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Um dia, se isso acontecer com você, não faça, pelo amor de Deus. Ore por ela, tenha misericórdia, seja quem for, pessoal, porque nós também somos falhos, não somos perfeitos. Não devemos andar na prática do pecado. Quem nasceu de novo não anda mais na prática do pecado. Ele tem uma vida com Deus, mas às vezes ele vai falhar. José, uma certa vez, falou para os seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. O mais importante é isso. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus nos constrange. Às vezes você tem todo o direito, às vezes, humanamente falando, não vou prejudicar essa pessoa, agora eu tenho prova contra ela, ela vai ver o que eu vou fazer, eu vou me vingar. Não, a vingança pertence a Deus. E tenha misericórdia, que a nossa oração seja que essa pessoa desperte e entenda o amor de Deus. Agora, quem planta colhe, se a pessoa insiste, já ela com Deus. Então nós precisamos ter misericórdia, porque o juízo será sem misericórdia. Jesus fez de tudo por Judas. E é interessante que os apóstolos, os demais, disseram, Senhor, sou eu. Jesus não falou quem era. Irmãos, que coisa séria. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você. Creia nesta palavra. Vamos amar, vamos perdoar. Agora os fariseus, aí tem que pegar duro mesmo. Jesus pegava duro com o fariseu, que se achava o melhor, né? Se você ler Mateus 23, você vai perceber que eu estou falando. Aí ele pegava pesado mesmo. Agora, ovelha não. Ovelha não se pega, irmãos. Não expõe. Tem que ser cuidada, tem que ser tratada. Esses dias eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas está aí na rede social de um pastor e cantor, um grande homem de Deus. Você vê que ele tem unção para coisa e diz que ele falhou aí. Não sei se é verdade, não cabe a mim. E expuseram isso num site de fofoca, irmãos. Gospel. Isso é muito triste, meu Deus do céu. Uma coisa que era para orar, né? A igreja resolver lá interno e a pessoa faz um negócio desse. Que tristeza. Se errou, é ele Deus. É ele Deus. Se é com a instituição, se conserte lá com a instituição. Mas a gente não tem o direito de fazer isso. É muito triste. Imaginem o que as pessoas estão pensando nesta hora. Muitos desses aí estão pensando até em suicídio, irmão. Estão pensando até em tirar sua própria vida. Muitos aí, irmãos. Imagine
Imagine a pessoa está lá no site de fofoca. Quando é uma mentira, uma calúnia, a pessoa já fica assim, mas se foi verdade? Mas se a pessoa se arrependeu? Se ela não se arrependeu, ela com Deus. É o que eu disse lá, Mateus 18. Jesus disse isso. Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele te ouvir, você ganhou ele. Se não te ouvir, chama 2 testemunhas ou 3. Se não te ouvir, diz para a igreja. Resolva aí essa questão na igreja, com pessoas espirituais. Agora expor para o Brasil, para o mundo. Aí é terrível. As pessoas não estão percebendo o estrago que estão fazendo. Por isso que a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu senti de Deus trazer essa palavra. Tem gente que quer ser melhor do que Jesus. Se acha mais santo do que Jesus. Se acha mais perfeito do que Jesus. Eu já vi casos e relatos. Não, você não vai tomar Santa Ceia porque você fez isso. Meu Deus do céu. Isso é muito sério. Mas se a pessoa ali se arrepender verdadeiramente, porque a pessoa que é de Deus, ela tem consciência. Se arrepender ali e clamar. E aí? Não pode, vai ficar de castigo lá. Vai ficar no cantinho aí. Você não vai tomar Santa Ceia. Meu Deus do céu. Se Jesus não fez isso. Se Jesus não expôs o pecado de Judas. Por que estão expondo, irmãos? Meu Deus. Eu fico olhando o futuro dessas pessoas. É complicado. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E quantos não estão fazendo esfriar pessoas que um dia se converteram através do ministério dessas pessoas que de repente falharam e caíram. Aí ficam desacreditadas, você não tem estrutura. Ah, tá vendo? Quer mais saber de igreja, não, de ir para a igreja. Meu Deus do céu, tá vendo? Por isso que não sei o quê, não sei o quê. Meu Deus do céu, é coisa séria. Eu senti de Deus trazer essa palavra, pessoal. Quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, se você puder fechar. Vamos falar com o Senhor. Amado Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, Deus, que veio ao meu coração antes de entrar nessa live. Tem muitas pessoas, meu Deus, que se acham justas demais. O Senhor disse, não seja demasiadamente justo, porque te destruiria a ti mesmo. E quantas pessoas, meu Deus, se acham justas demais, como aquele fariseu, que se acha, que ficou se achando, dizendo, eu jejuo, sou dizimista, eu oro, não sou que nem esse pecador aí não. Meu Deus do céu. Misericórdia, Deus. Eu clamo pela tua igreja, pela tua obra, Deus, pelo teu povo. Quantas pessoas, meu Deus, estão sendo expostas por causa de um pecado que cometeu. E a própria igreja está fazendo isto. Meu Deus querido, e com ovelhas. Fariseu, é verdade, o Senhor denunciava os pecados do fariseu. Mesmo assim o Senhor os amava. Mas de ovelha o Senhor não fazia isso. Desperta a tua obra, Deus. Misericórdia. Abençoa, meu Pai, o teu povo. Abençoa a tua igreja. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados, meu Deus. Estamos expondo as falhas das pessoas para um, para outro. Somos tão falhos, ó Deus, nós mesmos falhamos. Tem misericórdia de nós, Pai. Às vezes expomos as fraquezas dos outros, mas nos esquecemos que também não somos perfeitos. Como precisamos melhorar como igreja, Deus. Quantas pessoas estão escandalizadas, frias, que não querem nem saber mais do Evangelho. Por causa de pessoas opressoras, tiranas, que condenaram os inocentes, ó Deus. O Senhor disse, misericórdia quer e não sacrifício. Eu aproveito para orar por aqueles que estão frustrados, tristes, que saíram da igreja por causa disso, Deus. Foram expostas ao ridículo, à zombaria. Nós pedimos a Ti nesta hora que o Senhor venha tocar nesta pessoa.
Talvez alguém da nossa família, Deus, que disse: eu cansei, eu não quero mais saber de congregar, de estar na casa do Pai. É tudo igual, tudo farinha do mesmo saco, elas dizem. Misericórdia, Deus. Misericórdia. Somente o Senhor pode convencer o Espírito Santo, a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Senhor pode guiar e orientar. E é isso que te pedimos, ó Deus, por essas almas e por estas pessoas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor abençoe grandemente, meu Deus. Abençoe grandemente a tua igreja, os pastores, obreiros, os membros. E que João capítulo 17 venha se cumprir, Deus, a unidade da igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças e amém. Oh, glória a Deus! Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor.